ato de edificação. Convido aqui a estar à frente nosso irmão Diácono Gabriel, vai estar trazendo uma mensagem da parte do Senhor para nós nessa noite. Tá bom. Som. Boa noite a todos que nos assistem essa noite. Quero cumprimentar vocês com a bendita paz do Senhor Jesus. Devemos nos adequar da maneira como as condições nos permitem, né? Nós vemos isso desde o decorrer da história da igreja, a igreja passando por perseguições. Tem exemplos na história da igreja de questões também de pandemias, né? De epidemias que se alastravam. E a igreja ela sempre caminhou forte, revigorante, fiel à palavra, se adequando às condições que lhe foram impostas, né? Então, devido à decisão do nosso governador, ainda estamos nesse modelo e esperamos em breve retornar aos cultos como de costume. Enquanto isso não acontece, de nossos lares mesmo, quando eu não estou na igreja, estou acompanhando da minha casa, vamos meditar juntos, louvar juntos, orar juntos ao nosso Deus, porque adequando essa situação a nós devemos continuar cristãos, né? Sabendo de onde o Senhor nos tirou. Amém? Então peço a todos manter a atenção, que estão presentes também. Vamos abrir nossas Bíblias juntos, na epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Vamos fazer a leitura de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos fazer uma exposição do versículo 1 até o versículo 22. Se fosse para intitular esse sermão, eu intitularia-o como Paz em meio à tribulação, por assim dizer, né? E essa carta de Paulo aos Tessalonicenses, ela ilustra muito bem o que nós estamos vivendo hoje, né? Então, vamos fazer a leitura do texto. Então, os que tiverem suas Bíblias em suas casas, acompanhem com reverência a leitura. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 ao 22. Diz assim o texto bíblico: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a quem está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Portanto, vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se à noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Versículo 12. Agora vos rogamos, irmãos,
que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que não tenhais com amor, e quem os tenhais com amor e máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz com os outros, uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimo para com todos. Evitai que alguém retribua outrem mal por mal, pelo contrário, segui sempre bem entre vós para com todos. Verso 16. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em todo tempo, em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstente-vos de toda forma de mal. Amém. Leitura cansativa, né? Mas é importante. Vamos orar mais uma vez, pedindo direcionamento e discernimento ao Senhor? Curvemos nossa fronte. Pai nosso que estás nos céus, santo, adorado e bendito seja o teu nome nesta noite, Senhor. Que no lar de cada pessoa que abriu para a nossa igreja, neste momento, que o seu nome seja santificado no coração dessas pessoas. Que o Senhor tenha o controle desse lar, Pai, pela tua palavra, pela tua misericórdia, e que o Senhor tenha misericórdia de cada um, Senhor. Pai Santo, te agradecemos pelos recursos que o Senhor tem dado para os cristãos desse século, que assim nos facilita propagar as tuas verdades a todos que estão nesse mundo imenso que é a internet, Senhor. Nós oramos pelos familiares que são vítimas dessa doença maldita, desse ser invisível, microscópico, que fez com que o mundo se dobrasse, Senhor. E que nós oramos por essas famílias que perderam familiares por essa doença, Pai. Que o Senhor console, conforte seus corações, e que o Senhor traga esperança a essas pessoas, Pai. Traga a esperança que é aquela verdadeira paz que há em Ti, Jesus. Aquela paz, ó Deus, que só o Senhor consegue nos dar. A paz que o apóstolo Paulo diz que é a paz que excede todo o entendimento. E que o Senhor, como santo e bendito Deus, é o Deus de paz. E o seu Filho é o nosso príncipe, o príncipe da paz. Senhor, nós oramos por essa paz essa noite. Que nós não desfaleçamos, Pai. E que nós façamos com que a admoestação uns para os outros, exortação uns para os outros, seja para animar a todos, Pai, que hão de ouvir essa palavra, e animar a todos que hão de ouvir agora aqui, Senhor, e também a mim. Pai Santo, eu tenho dificuldade, ó Pai, de viver em conformidade com o que eu vou pregar essa noite, Senhor. Mas conceda-me misericórdia e graça, Pai, neste momento. Porque eu não quero que a leitura da palavra esteja autoridade sobre mim, mas e sim sobre ela mesma, Pai. Perdoa os nossos pecados, ouça a nossa oração, que é falha, distorcida, egocêntrica e vazia, Senhor. Mas pelo Teu Espírito eu rogo para que Ele interceda por nós com gemidos inexprimíveis diante da Sua face, Senhor. Que suba como incenso suave às Suas narinas o nosso sacrifício essa noite, Pai. E que o Senhor faça o Seu reino avançar por meio desta igreja, por meio da página que foi criada, de toda a organização disso aqui. E que o Senhor conforme, Pai, a cada um que está aqui, que está nos ouvindo, a imagem do Teu Filho Jesus Cristo. É o que eu oro, Pai, não em meu nome, mas nos méritos da obra salvadora de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Então, o texto ao qual lemos, nós vamos tratar de paz em meio às tribulações, né? Uma mensagem, na minha opinião, extremamente propícia de tratar nesse momento, devido ao caos social que nós estamos vivendo e que nós vamos permanecer algum período vivendo, né? Sofremos uma crise epidêmica de uma doença, que é uma doença, no meu ponto de vista, pode ocorrer pessoas que discordam de mim, mas uma doença traiçoeira, né? Alguns pegam, ficam assintomáticos, não passam mal, não acontece nada, outros que pegam, chegam a falecer. Né? Tive um parente próximo que faleceu, da minha esposa, inclusive,
por conta dessa doença. Então, é uma doença extremamente traiçoeira que tem feito o mundo se dobrar. Tem feito países quebrar economicamente. Hoje nós vemos no Brasil, nós já vivíamos uma crise econômica, né? Em torno de 11 milhões de desempregados, segundo o IBGE. E hoje esse número está subindo a passos largos. Pequenas e médias empresas têm falido, fechado, né? Como outras têm lucrado muito, né? Com oportunismos e assim por diante. Porém, o foco aqui é tratar da paz, né? Como ter paz nesse momento que nós passamos, né? A paz, às vezes, ela se torna um paradoxo quando nós vemos toda a realidade à nossa volta, né? Mas o cristão, quando ele coloca o óculos da palavra de Deus, eu costumo falar que é a cosmovisão, é o que nós chamamos de cosmovisão, nós conseguimos ver tudo diante da perspectiva da palavra de Deus. O que eu observo isso a partir de qual pressuposto, né? E isso é extremamente importante porque a igreja ela tem uma prerrogativa em cima disso, né? Por isso o conhecimento da palavra é tão importante. No mais, irmãos, nós vamos analisar esse texto ao qual lemos, porque tem muito a ver e tem muitos conselhos práticos para nós nesse período ao qual vivemos, né? Com irmãos que estão fracos na fé, desanimados, né? Tristes, acabam caindo em ociosidade, dando liberdade ao pecado, achando ocasião para continuar pecando, e nós sabemos quantos males isso traz para a vida espiritual de nossos irmãos. Ok? Então vamos entender o contexto um pouco desse texto da cidade de Tessalônica, o que se passava. Se nós formos ler lá, lá em Atos capítulo 17, nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele adentrou na cidade de Tessalônica, ele ficou lá durante 3 dias. Quando ele pregou nesse lugar, muitos gregos, mulheres e homens, e judeus também, haviam recebido de bom grado a palavra de Deus, ok? Diante disso, o que aconteceu, né? Houve um alvoroço muito grande, porque ali existia um comércio em relação a outros deuses, e aí alguns judeus, com seu coração outrora enganoso, com seu coração longe do que é o verdadeiro Deus, com inveja do apóstolo Paulo, devido já conhecer a fama do apóstolo, agiram por inveja, conclamaram uma bagunça, uma algazarra na cidade de Tessalônica, e eles distorceram o discurso de Paulo. Eles torceram o discurso de Paulo para um discurso político. O discurso de Paulo não era um discurso político. O que eles falavam para os imperadores da época? Falavam assim, eles estão pregando um outro Deus, que não é César. Naquela época, César era o que governava, Cláudio César, se não me falha a memória. Esse mesmo imperador foi o imperador que ele ordenou a saída dos judeus de Roma, com medo de algum tipo de rebelião, algum tipo de represália dos mesmos, ok? Então, a igreja de Tessalônica, ela já iniciou-se com uma perseguição ferrenha. O que o apóstolo Paulo fez? Ele, junto com Timóteo, foram correndo para Bereia, nesse período. Lá é onde nós temos os famosos bereanos, né, que examinavam, segundo as escrituras, o que o apóstolo Paulo pregava, né? Depois de lá, o apóstolo Paulo foi para Atenas, e chegando em Atenas, ele provavelmente recebeu notícias do que estava acontecendo em Tessalônica, ok? Então ele achou por bem enviar Timóteo junto com a epístola para lá, para confortar os irmãos das perseguições que eles continuavam a sofrer diante daquela sociedade. Era uma igreja jovem, e muitos estavam se dispersando, muitos estavam desanimando, muitos estavam querendo adequar determinadas doutrinas para agradar a outros. Então o apóstolo Paulo ele envia uma carta para encorajar esses irmãos, e ele recebeu alguns requisitos do seguinte, alguns questionamentos do seguinte: existiam pessoas que estavam preocupadas com as pessoas que haviam morrido nesse período de perseguição. O apóstolo Paulo fala que a promessa de Deus, a esperança da salvação, ela está sobre eles e sobre os que também estão dormindo, que dormem. Aqui ele usa um eufemismo, né? Uma confusão até com
com uma outra religião que existe hoje em dia, falam que do sono da alma, montam uma doutrina em cima desse versículo, mas o apóstolo Paulo usa um eufemismo, porque eles estavam machucados, tristes com os que morreram, se eles tinham participação na salvação, na esperança de Cristo, mas Paulo usa esse termo, dormem, que é o quê? Que é para confortá-los, não usar uma palavra que iria machucá-los. Cabe muito melhor você falar os que estão dormindo do que os que morreram, né? Então isso é um eufemismo que o apóstolo ele utiliza. Quando nós olhamos o termo, um título para essa carta de Tessalonicenses, nós vemos que tudo se resume à promessa vindoura que é Cristo Jesus. Para o apóstolo Paulo, isso era extremamente suficiente diante de todas as circunstâncias que o cristão possa viver. Isso deve nos guardar o nosso coração de qualquer ansiedade, desespero, insegurança diante das circunstâncias. O apóstolo Paulo, ele tem um testemunho vasto diante de tudo isso. Ele sofreu perseguição, açoites, prisões, e você via sempre ele avante, sem temer a morte, diante de todos os problemas e perseguições que ele sofria. Então, para ele, essa esperança em Cristo era o suficiente. Ele até tem uma dúvida em Filipenses, que ele fala, eu sei que eu tenho muito trabalho, eu tenho que estar com vocês aqui ainda, mas se eu morresse, ia ser também muito bom, porque eu ia estar diretamente com Cristo logo, né? Aí ele vem aquela frase, né? Viver é Cristo e o morrer é lucro, né? Então ele fica dividido, o que ele tem que fazer, o que seria melhor para ele. Com certeza é muito melhor estar com Cristo. É apagar os olhos daqui e estar com Ele. Mas eu preciso estar aqui com vocês ainda. Então por isso que o viver é Cristo, né? E o morrer é a glória com Ele. Então isso confortava o apóstolo Paulo diante de tudo. O tipo epistolar desse aqui, se a gente for trazer isso, ela tem vários gêneros epistolares, essa carta. Epístola de repreensão, exortação, mas o que chama mais atenção dos estudiosos é que é uma epístola de conforto. Acho que 70% dessa epístola, ela trata do conforto, da segurança da salvação que eles precisavam ter. Essa palavra epístola parenética, é o apóstolo Paulo exortando as pessoas a viverem de uma forma em meio aos problemas e às tribulações que eles estavam passando. Dando orientações práticas, isso significa uma epístola parenéia, né? Então, uma exposição geral da carta, nós vemos que o apóstolo Paulo ele primeiro cumprimenta, né? Cumprimenta eles com ações de graças e elogia a fé deles, né? No capítulo 1, do verso 2 ao 10. Já no segundo capítulo, o apóstolo Paulo ele expõe todo o seu procedimento para com Deus como ministro, né? Ele precisava se defender de algumas acusações que sempre se levantavam contra ele, a respeito do seu apostolado, da sua autoridade, e assim sucessivamente. No verso 13 ao 16, Paulo elogia o procedimento que eles tiveram com a palavra, aceitando-a como verdade absoluta, sem dúvida alguma. Então eles receberam de bom grado e com coração grato, aberto, eles fizeram com que o Senhor dominasse-os de uma maneira absoluta. Era uma igreja que o apóstolo Paulo mais à frente, ele vai elogiar a fé deles como exemplo, por ser uma igreja que recebeu de bom grado a palavra. No capítulo 3, do verso 1 ao 10, Paulo informa do envio de Timóteo, para confortá-los, e ele orienta a receber bem Timóteo. Capítulo 4, o apóstolo Paulo, do verso 1 ao 8, ele vai exortá-los à santidade, a terem uma vida santa, não dar ocasião para a carne nesses momentos de problemas e tribulações. Do verso 9 do verso 9 ao 12, no mesmo capítulo 4, Paulo os exorta a ter amor uns para com os outros, um amor fraternal, a sempre suprir uns aos outros. E por final, no capítulo 4, do 13 ao 18, Paulo exorta a eles a respeito de se manterem na esperança e não se preocuparem com o que já dorme, porque eles também fazem parte, são participantes da esperança de Cristo também. Eles não estão desamparados porque morreram. Então eles são participantes também, se em vida se arrependeram dos seus pecados e creram em Cristo. Então Paulo conforta-os diante disso, porque eles estavam preocupados com isso. No mais, irmãos, eu gostaria de agora entrar no capítulo 5, ao qual nós acabamos de fazer a leitura,
que é o capítulo 5, onde nós vamos entender o ápice da carta, né? Que seria toda a desenvoltura do apóstolo para chegar nos conselhos práticos que ele tem para nós viver em meio à tribulação. No capítulo 5, do verso 1 ao 3, queria chamar a sua atenção a fazer a leitura comigo, que o verso de 1 ao 3 diz assim, ó: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a quem está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Aqui o apóstolo Paulo ele alerta a eles a respeito da paz mentirosa que pode ser propagada pelos ímpios, sabendo que ela não tem efeito algum sobre eles. Eles não precisavam que os ímpios, que os governadores que viessem a falar para eles assim, ó, vocês estão em paz, vocês não vão ter mais perseguição. Paulo vira para eles e fala assim no verso 1, irmãos, eu não preciso falar dos tempos e as épocas, não tem necessidade que eu escreva disso para vocês, vocês sabem. Vocês estão inteirados que o dia do Senhor vai vir como ladrão da noite. Quando andarem dizendo paz, paz, eles vão vir de repente. E aqui eu gosto de ilustrar bastante a paz que muitas das vezes nós esperamos com os tempos do profeta Jeremias. Eu gosto muito de fazer um paralelo com lá. Porque lá no tempo de Jeremias ele foi o profeta que ele teve o vislumbre de duas visitações da Babilônia sobre o povo de Judá. E Jeremias sempre avisava o povo que viria perseguição, que Babilônia voltaria, ele orientava o último rei de Judá, que foi Zedequias, de ele se dobrar diante de Nabucodonosor, para que Nabucodonosor não sitiasse Judá. Só que eles perseguiam, maltratavam Jeremias por conta disso. E aí quando vinha um outro profeta, não me recordo o nome do profeta daquela época agora, que ele vem falando, não gente, a espada não virá sobre vós, vocês vão viver em tempo de paz. E o povo louvava esse profeta. Tem uma parte desse texto, Jeremias vira para esse profeta e fala assim, então você vai ter que desconsiderar tudo que os anteriores a mim disseram. Isaías, porque esses daí de lá de trás já falavam que vocês iam ser levados para cativeiro. Você está falando uma coisa diferente. Jeremias falou assim para esse profeta, então você só vai ser considerado profeta se o que você falou se firmou. Senão você não é profeta. Deus matou esse profeta. Porque a paz dos ímpios, eles querem paz sobre a terra, sobre conforto. A paz que eles querem é palpável à vista. Veja comigo o profeta Ageu. Mesma coisa. Ageu foi depois do cativeiro. Ageu e Zacarias, eles firmavam o povo. Gente, vocês têm que reconstruir Jerusalém. Perdão, Ageu e Esdras. Reconstruir o templo. O povo começou a reconstruir e começaram a receber represárias de outros povos que vinham. Uns vieram oferecer ajuda, eles não aceitaram. Só que aí começaram a perseguir o povo. Sabe o que eles fizeram, o povo naquela época? Pararam de construir o templo e foram viver as suas vidas. A paz do ímpio. Foram construir suas casas, Wellington. Foram trabalhar. É a paz do ímpio, é a paz material. É o seu esforço que faz você se sentir em paz. É assim que o ímpio pensa. Eu preciso trabalhar porque para o meu trabalho vai vir o salário. Não é o Senhor que está provendo. Não enxerga em nada a misericórdia de Deus. O povo passou. Não, peraí, estou sendo perseguido aqui, eu não quero ficar aqui, o povo na época de Ageu. Eu não quero ficar aqui, eu vou construir minhas casas. E detalhe, eles pegavam os mantimentos que o rei da Assíria havia comprado para reconstruir o templo, para construir as casas deles. E aí o profeta Ageu vem no capítulo 1 e
exorta eles. Gente, vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Agora, o que é a paz de Deus? Vê o que Jó 25:2 diz assim, ó. A Deus pertence o domínio e o poder. Ele faz reinar a paz nas alturas celestes. Paulo está dizendo aqui para eles, eu não preciso escrever para vocês com o tempo que vocês estão vivendo, vocês vão passar por tribulação, por problemas. O próprio Cristo avisou, o princípio das dores. Virão epidemias, pestes, doenças, terremotos, guerras e rumores de guerras. Só que as pessoas esquecem, tampam os ouvidos para o que Cristo diz, tampam os olhos para a palavra. Se desesperam, buscam uma forma de... Você vê um exemplo quando Bolsonaro comunicou sobre cloroquina, não era nem comprada com receita esse remédio. Foram multidões comprar, sendo que não estavam nem com sintomas da doença. O ser humano, ele com seu próprio esforço, ele busca a paz interior dele. Uns buscam num sexo desenfreado, uns buscam na bebida alcoólica, uns buscam na droga, uns buscam no materialismo exacerbado. Mas e nós? Essa paz que Deus é dono, Ele colocou no coração de cada cristão. Cada um que habita o Espírito Santo de Deus tem essa paz dentro de si. Vamos ler comigo o livro de João? Abra comigo João, capítulo 14. Vamos ler alguns textos sobre algumas promessas de Cristo, sobre essa questão. João, capítulo 14, só um versículo. Vamos ler o versículo 27. Olha o que Cristo diz aqui. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Ouvistes que... Vamos ler o versículo 28. Ouvistes que eu vos disse... Vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o meu Pai, pois o Pai é maior do que eu. Ou seja, Cristo disse a mesma coisa. Essa é a paz que nós temos que estar implantada em nosso coração. Toda ansiedade em nosso coração, turbulência diante dos problemas, não só de pandemia, de doença, coronavírus, não. Aqui se enquadra a perseguição, né? Lá era muito mais difícil do que a gente está vivendo aqui hoje. Isso eu garanto para vocês. Muito mais difícil. Qual que é a tribulação que você passa hoje? Dentro da sua casa? Qual do seu caráter? Você tem falhas no seu caráter que te atrai muito problema? Se arrepende do seu pecado. Corrige seus erros, seja homem. Quais tribulações que você passa? Se você é cristão, isso é uma promessa para você. Não é para o ímpio essa promessa. Folheia uma página da Bíblia, você vai lá para o capítulo 16 comigo agora. Verso 33. Último versículo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Cristo é a nossa paz. O próprio profeta Isaías profetiza dizendo que ele é o príncipe da paz. Príncipe da paz. Poderia ler muitos outros textos que falam sobre isso. Mas não tem necessidade de falarmos dos tempos, o apóstolo Paulo disse. Mas ele vai vir de forma repentina, como um ladrão. Você precisa estar preparado. Vamos partir para o segundo ponto, verso 4 ao 7. Aqui ele vai trazer a diferença entre filho das trevas e filho da luz. Ele vai dicotomizar a questão agora.
Se você é cristão, é assim que é a sua postura. Vamos ler? Verso 4 ao 7. Mas vós, irmãos, crentes, igreja de Cristo, salvos, que se arrependeram dos seus pecados, que creram em Cristo, que lançaram suas ansiedades, seus problemas, seus anseios sobre Ele, não estáis em trevas mais, vocês não estão mais em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Até aqui. Primeiro ponto. Paulo aqui exorta os irmãos, lembrando-os de que eles não devem proceder como filhos das trevas, e sim como filhos da luz. Ora, o evangelho na Bíblia é aludido como doutrina da luz, pela qual o próprio Cristo, segundo Malaquias 4:2, ele é o sol da nossa justiça. E assim ela se manifesta em nós por meio das nossas obras, Efésios 2:10. Mas o viver em trevas é vergonhoso. O andar embriagado e dormindo durante o dia é vergonhoso para o homem. Se você vai na casa de um homem, Felipe, você vai lá na minha casa, lá, 1h da tarde, e vai tomar um café com o Gabriel, estou dormindo. Minha mulher vira para você e fala assim, desde as 11 da manhã está dormindo. Os caras não têm o que fazer, é um ocioso. Estou falando no modo geral, né, irmãos? Não é pecado você dormir, tirar um soninho à tarde, né? Não é Daniel aí que trabalha, né? Nas madrugadas. Estou falando, é genericão que eu estou falando mesmo, bem genérico. Quero dizer que é vergonhoso. Quando você vê uma pessoa embriagada, vamos colocar numa situação bem do nosso dia a dia aqui. Quando você vê um homem embriagado, o que você acha durante o dia? Ele caindo, tropeçando, vomitando. Não é esquisito? Meu Deus, o cara bebe doido essas horas. Facinho mesmo, né? Então é vergonhoso isso. Mas aqui no texto, quando o apóstolo Paulo trata do sono e embriaguez, ele não está tratando do vinho, do exagero do álcool e do dormir à tarde, igual eu disse agora. Mas é um jeito de expor a deturpação da mente. Quando a pessoa está embriagada, ela não está em si mesma, ela está fora de si, com movimentos desnexos, fala coisas que não têm sentido algum, atitudes que não têm sentido algum. Então, quando o cristão está embriagado, vamos transformar isso para o modo espiritual, embriagado pelo pecado, não tem mais desejo, vontade de lutar contra o pecado em seu coração, fica cego a isso, cai em um contentamento pessoal que vai matá-lo uma hora, acha que não precisa mais de mudança, de arrependimento. Uma frase de Spurgeon muito importante diz que a vida do cristão ela é um constante arrependimento. Você não pode se contentar com o seu caráter. Você não é bom. Olhe para o seu coração. Está manchado pelo pecado. Romanos 3:23. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mais atrás, no verso do 11 ao 17, ele fala, não há um justo, nenhum sequer, não há quem faça o bem, não há quem entenda. Todos se extraviaram, algumas fizeram inúteis. Sono significa, segundo Calvino, o comentário de Calvino, ele diz, é um esquecimento de Deus e de nós mesmos. O sono tem a questão da ociosidade, preguiça. Você não ora mais, não prega mais, não evangeliza mais, não tem prazer em Deus, em Cristo, está dormindo. Está dormindo. Quando você está nessa situação de sono e embriaguez, facilmente você se deleitará em vícios, achará
o entretenimento para te deixar acordado, o entretenimento para te deixar ligado. Você não vai querer ler Bíblia, Vitor. A gente vai querer jogar videogame, ficar o dia inteiro. Já queria ficar o dia inteiro fazendo outras coisas. Esquece o devocional, você começa abandonando assim. Então, isso que o apóstolo Paulo exorta. Nós não somos filhos da noite. Nós não podemos agir como tal. Ele vem aqui, depois ele repreende e diz, não durmamos. Ele quer dizer, mergulhados num sono profundo em nossos pecados. E não nos tornemos ébrios, segundo a ignorância em nosso entendimento e coração. O aspecto negativo, agora o aspecto positivo. Mas andemos vigilantes, vigiemos. E sejamos sóbrios, ele fala no final. Quer dizer o quê? É olhar para o Senhor com a mente solícita. Atentos às coisas ao nosso redor. Atento à sua família, atento aos seus pecados, atento à sua igreja, atento às necessidades básicas das pessoas à sua volta. Andar atento, vigilante. Próprio Cristo diz, sobe com Pedro, Tiago e João no monte, no Getsemane eles dormem, Cristo repreende ele dizendo, vigiai e orai, para que vocês não caiam em tentação. Ser tentado não é pecado, o pecado é você cair em tentação. Tiago 1 vai ilustrar muito bem isso. Quando você cede à tentação, você dá a luz ao pecado. Então, o vigiar é para que você barre a tentação. Estou sendo tentado aqui, para! Você para o pecado. E andemos sóbrios. O que é ser sóbrios? Andemos com moderação, lançando fora os cuidados desacerbados do mundo. Quero fazer um contraponto positivo aqui disso daqui, do seguinte. Nós devemos buscar, nós vivemos no mundo. Eu não quero fazer essa dicotomia como o catolicismo romano faz, né? E muitas igrejas evangélicas também, né? Quando nós tratamos de sobriedade, que Paulo está dizendo aqui, é ser pessoas moderadas. É não deixar com que essas coisas viram uma idolatria. Seu celular, internet, entre outras coisas. Então, quer ser sóbrio? Use com moderação todas essas coisas. E lance fora os cuidados do mundo. Essa primeira dicotomia que ele faz. O outro ponto, nós vamos ler do versículo 8 ao 10. Ele vai falar agora do caminhar dos sóbrios. Vamos ler? Ele diz assim, nós porém, nós está se incluindo ele e a igreja, nós porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou à ira, mas para alcançar salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Até o verso 10. Veja, ser sóbrio, ser uma pessoa contida, ou seja, o viver na noite das trevas, não há sobriedade, há exageros, excessos. E Paulo exorta a ser sóbrio. Sabe por que ser sóbrio? Olha como uma coisa junta a outra. Para que você se revista. O que é se revestir? É se recobrir. Vamos pegar uma figura de um soldado romano. Ele tem um tipo de vestimenta. Quando ele vai se revestir, é da armadura que ele vai se revestir. Nós vemos essa descrição em Efésios 6. No mais, se revestir é colocar algo por cima, a fim de ter algum benefício por isso. Quem não tem sobriedade, que anda embriagado de pecado, não tem preocupação disso, de se preparar para a tribulação, de se revestir da paz de Deus. Não tem capacidade
psicológica para isso, espiritual para isso, tratando do nosso âmbito. Mas o cristão, nós, que o apóstolo Paulo está colocando aqui, sim. Só o cristão sóbrio tem condições mentais para se revestir da couraça da fé e do amor, e tomando o capacete que é a esperança da salvação. Por que capacete? Ilustra bem mente, ideias. A mente para o judeu considera tudo. Coração, o que você sente, suas ações. Então a mente é isso, é a esperança, é estar tranquilo com paz no coração diante das tribulações. Couraça da fé e do amor. É por meio disso, da fé que somos salvos. Romanos 5, versículo 1. Justificados nós somos mediante a fé, e nós temos paz com Deus por meio de Cristo. Nesse caso, a embriaguez com o pecado incapacita o cristão de se revestir da armadura de Deus. A grosso modo, te incapacita a se santificar. Se você não se santificar, você entrará em colapsos de desespero diante a problemas e tribulações. O cristão que está com medo do coronavírus, aquele medo espiritual, ele não está se santificando. Está em falta com a sua vida diária. E isso cabe também às demais tribulações que nós passamos. Se nós não estivermos santificados em nosso coração, com a vida em santidade, nós não passaremos ilesos. Nós não teremos paz diante dessas situações. Terminando todo esse contexto, agora o apóstolo Paulo ele vem destrinchando mais detalhes. Aqui, ele vem com diversas exortações práticas de aplicação para esse povo. Que é onde nós vamos ver um versículo de cada vez. Verso 12 e 13. Como agir em meio às tribulações. Aqui, vamos entender o contexto de novo. É em meio às tribulações. Aquela igreja estava sendo perseguida pelas autoridades daquela época. Jason teve que pagar fiança lá para os governadores, porque o Jason guardou Paulo na casa dele. Veja, olha a estrutura que o apóstolo Paulo monta aqui para a igreja superar as tribulações. Preste muita atenção, você que tem seu pastor que está nos assistindo e membros da Igreja Presbiteriana do Brasil. Verso 12 e 13. Agora, vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor, e que vos admoestem. E que vos tenhais com amor em máxima consideração por causa dos trabalhos que realizam. Viver em paz uns com os outros. O que ele quer dizer aqui? Que nós devemos nos submeter às autoridades da igreja. Aqui tem uma interpretação histórica muito interessante, que naquela época existiam patronos de casa, pessoas que eram muito mais bem de vida, porque a cultura não era muito passada para as pessoas mais pobres, né? Esses patronos que se convertiam, eles acabavam deixando os cultos serem realizados nesses espaços, e eles acabavam sendo a autoridade intelectual daquele lugar, né? Então eles eram capazes de exortar, orientar e corrigir o povo, confortar o povo diante disso. Então aqui nós podemos entender que haviam pessoas que estavam se dispersando e não estavam ouvindo as autoridades da igreja. Como você vai ouvir a autoridade da sua igreja? Nós temos hoje outros recursos disso acontecer. Por meio desses cultos, por meio de uma visita. Então, aqui é uma orientação para a pessoa que está na posição passiva. Respeite, amem-os, considerem-os, acatem-os, o que eles falam. Porque é importante você ser alimentado e pastoreado por eles, pelos líderes, pelas autoridades da igreja. Outro ponto, verso 14. Exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Em tempos de tribulação, não devemos esquecer de nenhum membro do corpo, antes admoestar a todos. Aqui é uma orientação para todos da igreja. Olha o que eu escrevi aqui, muito, muito interessante. Diz assim,
as pessoas que estão ociosas na obra, elas se encaixam na característica das pessoas que estão, os insubmissos, eles acabam ficando ociosos. Podem trabalhar na obra, mas não fazem. Pessoas desanimadas. Aqui essa palavra no grego, ela tem como substantivo tímidos. Pessoas que sempre se rebaixam. Essa palavra no grego, ela significa pessoas que possuem uma imagem negativa de si mesmas. Acham que são irrelevantes dentro do corpo de Cristo. Então, todos nós devemos estar atentos a todos os membros da igreja. Hoje tem pessoas que têm mais condição do que as outras de passar por essa pandemia. Você tem mandado alguma mensagem para algum irmão seu que está passando por dificuldade? Pelo menos para se certificar. Tem pessoas que perderam o emprego, perderam metade do salário. Como que a igreja tem cuidado dessas pessoas? Então, em tempos de tribulações, agora é uma atitude, essa aqui é um versículo de uma atitude ativa. Ou seja, você tem que agir, você tem que fazer uma orientação. Você tem que admoestar os insubmissos, consolar aqueles que desanimam diante disso, está sem culto, sem nada, acaba relaxando, ficando ocioso, dá ocasião à carne, ao pecado, ao entretenimento desacerbado, sem sobriedade. E como é que nós temos feito com essas pessoas? Esperado elas virem falar conosco? Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Então esse é o segundo ponto. Veja que é uma pirâmide que ele vai destrinchando. Vamos prestar atenção nessa parte agora. Verso 15. O que diz o verso 15? Evitai que alguém retribua outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Aqui nós vemos uma orientação do próprio Cristo, os ensinos de Cristo aqui, né? Evitar a retribuição mal por mal, mas antes seguir o bem, a paz com todos, né? Jesus fala, né, em Mateus 5:39, né? Se te deram, que você tem que dar outra face, né? Verso 16. Regozijai-vos sempre. Aqui, o que o Calvino comenta nesse versículo? Ele fala assim, ó, sempre se alegrarem, é manter-se a mente calma em meio às diversidades. Alegria e tristeza. Não há como você ser alegre e estar triste. Né? Então o apóstolo Paulo ele exorta, em meio às tribulações, a você estar sempre se regozijando, sempre alegres. E aí, com uma continuação, porque esse versículo está associado ao 17. Ele diz assim, ó, incessantemente orai, ou orai sem cessar. Ou seja, estar sempre com a atitude de oração. Aqui ele não está falando para você virar um monge e virar pedra e ficar de joelho o dia inteiro. Se você puder, amém. Né? Se tiver tempo para isso, pode ficar horas orando, que é muito bom. Você vai ter muitas experiências com Deus fazendo isso. No mais, aqui ele está dizendo o quê? Que se você está triste desse jeito, você não vai ter uma essa atitude de oração, você vai sempre andar em desespero, pensando no pior. Isso não é coach gospel não, gente. Isso é palavra de Deus. É porque você tem que estar confiante na esperança de Cristo. Não é que você é especial, que você brilha, que você é mais raro que o ouro puro de Ofir. Não é isso não. Isso é bíblico. Isso é a paz que excede o entendimento. Ela está acima, ela é transcendente. Não cabe no seu intelecto você sentir essa paz. É uma paz que pode estar quebrando o pau, está quebrando, está acontecendo, tudo está acontecendo. E você está dando graças a Deus. Está se regozijando. Esse é o resultado da santificação em nossos corações. É o resultado de tudo que o apóstolo Paulo ensinou do versículo 11, do 1 até o 11. É todo o resultado desse viver cristão. Verso 18. Em tudo dai graças. Por que em tudo dai graças? Calvino comenta que é um remédio para encobrir nossa impaciência, medos e incertezas em meio às tribulações. Pois a disposição de Deus em Cristo Jesus para conosco é de confortarmos em meio a tudo isso com a sua paz. Por isso damos graças a Ele em toda tribulação.
Então você tem que dar graças em tudo. Faltou? Dá graças. Tem um louvor que é assim, né? Ele deu, ele tirou, né? Como que é? Não é esse não. Não é esse não. Tem um em tudo dá graça que fala mais ou menos assim, né? Eu não lembro agora esse louvor. Mas é literalmente todas as situações. Eu vi um vídeo do Danilo Gentili, eu não gosto muito das coisas que ele fala, mas ele contou um testemunho dele na época que ele era crente, que ele tinha 18 anos. O pai dele era o pilar do lar, né? Eles moravam em um cômodo. Era ele, a mãe dele, o pai dele e a irmã dele. E aí o pai dele faleceu, o pai dele tinha 40 e poucos anos, faleceu. E o pai dele era a única fonte de renda do lar, era o pai dele. E aí depois de acho que 4, 5 meses, a irmã dele arrumou um emprego, passou 2 semanas, a irmã dele também morreu. Primeiro dia de emprego, né? E aí o pai dele deixou um golzinho velho para ele, né? Golzinho quadrado. Nossa, achei muito interessante isso que ele falou. E nisso, teve um amigo dele que precisou ser socorrido no hospital, ele catou o golzinho e foi levar o amigo dele. Sabe o que aconteceu? Quando ele parou num farol, encostou 2 caras numa moto, bateu o revólver no vidro e falou assim, desce do carro. O amigo dele acho que andava de cadeira de rodas, se não me engano. Ele tentou argumentar, os caras, mano, não estou nem aí, o que você passou, o que aconteceu, pode sair. Ele catou o amigo dele, tirou o amigo dele da cadeira de roda, sentou na calçada e disse assim, graças te dou, Senhor, por tudo. Ele foi, levou o amigo dele no posto, fez os procedimentos com o amigo dele, levou o amigo dele em casa e foi andando por casa dele da noite. Quando ele chegou na casa dele, ele disse que teve um apagão lá, nesse mesmo dia. Mano, deu tudo errado. Cara. E ele falou, em tudo dou graças ao Senhor. Então é nesses momentos que nós precisamos dar graças em meio às tribulações. É difícil, mas Paulo escreveu isso para uma igreja que estava sendo perseguida, sofrendo opressão da sociedade. Membros podiam estar morrendo ali. E às vezes nós nos damos graças a Deus porque a gente bate o carro, ou é roubado, ou o lar está ruim com a esposa. A gente não dá graças a Deus a nada. Então nós temos que analisar a nossa vida diante dessas verdades. Se nós estamos literalmente santificados, ou se nós estamos realmente na fé mesmo. Porque às vezes você é bode ainda. Se você é bode, você vai ter muita dificuldade de viver o que eu estou pregando aqui. O cristão tem dificuldade, mas você não vai conseguir viver literalmente. Então é literalmente dar graças a Deus em todas as circunstâncias. Versículo 19 e 20. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Até aí, só 19 e 20. Vamos escorrer esses dois. Tornar vã a graça de Deus em nós, não caminhando em esperança de salvação que há nas profecias. Isso é rejeitar as profecias. É em meio às tribulações, todo você literalmente ignorar as promessas de Cristo diante aquela circunstância. Nós lemos aqui o João 16:33, que no mundo nós iremos ter aflições, Douglas, mas Cristo ele faz a promessa que nós temos que ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, e nós estamos sobre Ele, então nós também vencemos. Então apagar as profecias é tornar vã toda essa graça de Deus, todas as promessas de Deus. E por que eu li o verso 20 junto? Porque é a mesma coisa do que anular o Espírito, é uma consequência. Veja, rejeitar as profecias é viver de acordo com o mundo, e não com a profecia difundida por Cristo, por toda a Escritura. E isso eu falo de tudo, profecias do Antigo Testamento, promessas referentes à sua morte, ressurreição, assunção aos céus, a volta de Cristo, a busca pelo povo. Ignorar isso é viver na paz do mundo, é tentar buscar paz no mundo e não em conformidade com o que Cristo profetizou para nós. O que a Bíblia, por ser uma profecia ambulante, profetiza a toda igreja.
Logo após ele vai dizer assim, ó, provai, verso 21 e 20, perdão, 21 e 22, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstente-vos de toda aparência do mal. Veja que é uma consequência, você não rejeita as profecias, não apaga o espírito, porém, você tem que provar as coisas, examinar o que está sendo falado, o que está sendo pregado. Aqui o apóstolo Paulo fala isso porque naquela época estava sendo difundido muitos falsos ensinamentos. Mestres tendenciosos querendo levar discípulos para si. São ministros de Satanás disfarçados de ministros da justiça. Pois até próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, 2 Coríntios diz isso. Isso se refere que nós não devemos apagar o espírito, nem rejeitar as profecias, porém, precisamos julgar, ter discernimento bíblico e se abster desse conhecimento. Cuidado na internet. Cuidado você que está em casa, ocioso. Cuidado você que ouve pastores que pregam meias verdades. Vem brilhando como uma pérola esses pastores. Com uma ótima retórica, com palavras lisonjas, mas pregam uma falsa doutrina, um falso evangelho. Falam que Deus falou no ouvido deles coisas que já estão escritas aqui, que só de você ler, você já vê que é uma profecia, para abrogarem um título de profeta. Ou pessoas que dizem que abrogam para si a autoridade de ouvirem a voz de Deus, mas não ouvem. Falam coisas que nunca irão acontecer. Aproveita o seu momento de fragilidade para falar essas coisas. Seja racional, sóbrio. Contra essas profecias falsas. Cuidado com isso. Naquela época, muitos gregos davam muita prioridade a experiências estáticas. Apagavam, queriam apagar. Nossa, Deus me levou para o céu, vi anjo voando para lá e para cá. Aconteceu aí da onde nasceu o gnosticismo, né? E Paulo diz assim, ó, examine essas coisas. Examine essas coisas. Irmãos, para encerrar, eu trouxe 3 aplicações rápidas para entendermos desse ensino. A primeira aplicação, preste muita atenção agora que esse ponto é muito importante. Precisamos, como igreja, andarmos atentos às necessidades dos membros do corpo que fazemos parte. Lidamos com pessoas, nem todos renunciam à timidez e expõem as suas necessidades, sejam elas físicas, psicológicas, materiais, conjugais e etc. Você que está bem nesses momentos de tribulação, precisa saber lidar com isso e estar no seu radar para buscar auxiliar da melhor forma possível os irmãos ao seu redor. Então, o primeiro ensinamento que nós tiramos desse texto é isso. Você precisa de moestar esse irmão, fazer com que ele volte para a fé. Busque-o. Busque-o. Busque em sua casa, levanta do seu sofá. Segunda, não deem ocasião à carne nos momentos que estamos vivendo de quarentena. A ociosidade fará com que pecados se tornem normais em nossa mente e coração e entrarão em nosso cotidiano. Precisamos estar em constante alerta, sabendo que a guerra no mundo espiritual não terminou, nós estamos aqui ainda. Tornemos a atenção ao Criador e andemos como filhos da luz, nos santificando e nos revestindo de toda a armadura de Deus, para resistir contra as astutas ciladas do diabo. Efésios capítulo 6. Terceiro ponto e último, procurem se alimentar da palavra de Deus e estar em constante comunhão com o Senhor, em oração e ações de graças. Vemos em nosso meio muitos falsos profetas. Hoje, nesse exato momento, muitas igrejas hoje estão transmitindo um culto, infelizmente falso, com falsos pastores. Hoje, com falsos pastores, adorando e amaciando o ego do homem, com canções que não adoram a Deus e a sua Santíssima Trindade, antes a ofendem.
e após fazem uma interpretação superficial, equivocada e sem Deus no centro das Escrituras, sem o Evangelho no centro das Escrituras. Cuidado com as meias verdades que esses homens pregam. Elas são sutis e com o tempo corroerão o seu subconsciente e seu intelecto para crerem em falsas doutrinas e em um falso evangelho. São ministros de Satanás. Guarde-se disso e participe de conteúdos cristocêntricos e bíblicos. Para encerrar, verso 23 e 24 dessa mesma epístola, o apóstolo Paulo escreve: o mesmo Deus da paz nos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é que vos chama, o qual também o fará. Se Deus começou a boa obra, Ele é fiel para terminarmos. Então, ao ouvir essa repreensão, essa exortação, admoestação, você que está na sua casa, hoje, para você cristão, volte às práticas do primeiro amor. Cristo repreende a igreja de Laodiceia dizendo: você não é frio e nem quente. Quem dera se fosse frio ou quente. Mas tu és morno, então vomitar-te-ei da minha boca. Aqueles que estão vivendo uma vida superficial cristão, Cristo vomitará da boca. Ficará numa mornidão de pecados. Arrependa-se. Você que não é cristão, que está me ouvindo, eu venho com um alerta para você essa noite. Se arrependa dos seus pecados, porque essa é a esperança que há para você. Não espere o presidente, a OMS, os órgãos públicos, o seu prefeito, o seu governador, que só te roubam. Mas tenha esperança em Cristo. Ele sim é quem vos chama e Ele também o fará. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santo seja o seu nome, Senhor. Que venha o teu reino essa noite, Pai, e a sua vontade prevaleça nesse lugar. Senhor, eu peço perdão por nossos pecados, Senhor, por nossas falhas. Que essa palavra, Pai, entre em nosso coração de tal maneira, Senhor, a qual fará com que nós vivamos em harmonia com a sua palavra e agradando ao Senhor, ó Pai. Pai Santo, nós erramos constantemente, desejamos muitas outras coisas que não é as coisas que o Senhor deseja. Mas eu oro para que o Senhor tire isso de nossos corações, Pai. Expurgue isso do nosso ser, Pai. E que nós vivamos para a glória do Teu nome. Perdoa os nossos pecados, ouça a nossa oração, Pai. Que essa palavra alcance pessoas para que voltem para Ti, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Isso. Amém, irmãos? Então, estamos mais um fim do nosso culto. Graças a Deus, o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui juntos. Eu vou dar os avisos agora. A terça-feira, às 20 horas, nós temos estudo bíblico aqui na nossa igreja. Então, você que sempre nos acompanha, compartilhe esse vídeo, curta a nossa página da igreja para você acompanhar nossos conteúdos. E compartilhe com amigos para que ele ouça mais da palavra do Senhor e aprenda mais conosco, juntamente conosco. Aos domingos, logo após, na parte da manhã, às 10 da manhã, nós temos a escola bíblica dominical. Então também traremos um culto, uma palavra para você, um estudo, onde você tem a oportunidade de fazer perguntas, de entender mais sobre determinados temas, que nós trazemos com diversos irmãos abençoados aqui da nossa igreja. Então nos acompanhe. E no próximo domingo, esse mesmo horário, às 19 horas, nós estaremos aqui também compartilhando mais da palavra do Senhor. Então, até que o nosso governador fale alguma coisa, nós vamos continuar assim. Que Deus nos abençoe. Amém.